Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estou lendo 1 Samuel, capítulo número 7, versículo número 2. Irmãos, é forte. Fica até o final desse áudio, em nome de Jesus, que a palavra é forte. Segura isso. 1 Samuel 7, 2. A arca de Deus permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagre ao Senhor e preste culto somente a Ele. Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram de Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúna todo Israel em Mispa, e eu vou interceder ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se apresentarem em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes filisteus saíram para atacá-lo. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Irmãos, olha que palavra tremenda. A Bíblia diz que a arca de Deus tinha sido tomada. Se tomar leitura dos capítulos anteriores, você vai ver que a Bíblia diz que a arca tinha sido tomada, depois a arca passa por Asdod, a arca vai para Gade. Aí resumindo, a Bíblia diz que a arca depois vai para a casa de Abinadab. A Bíblia diz que a arca fica na casa de Abinadab durante 20 anos. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel 7,2, presta atenção. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. Irmão, a arca estava em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Aí consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para tomar conta da arca. Só que a Bíblia vai dizer, presta atenção, que o povo buscava o Senhor com súplicas. Por quê? Porque a arca estava na casa de Abinadab. Estava ali durante 20 anos. Aí o povo começou a suplicar ao Senhor. Começou a ter diálogo com Deus. Só que a Bíblia diz em 1 Samuel 7,3, no versículo número 3. Olha o que Samuel vai dizer para o povo. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, livre-se dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagre ao Senhor e preste culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Olha o que Samuel falou: se vocês querem servir a Deus mesmo de coração, livre-se dos deuses estrangeiros, livra-se de Baalins, livra-se de Astarote. Se vocês querem servir a Deus de todo o coração, vai ter que se livrar do pecado, vai ter que parar de idolatrar, vai ter que parar de quebrar o mandamento do Senhor. Ou seja, vocês podem até vir para Deus, só que vai ter que renunciar aos ídolos, vai ter que renunciar ao pecado. Filho, Jesus chama a gente como a gente está, mas a gente vai ter que abrir mão da vida promíscua. Pode perceber, filho, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha o que Samuel falou: se vocês querem servir a Deus todo o coração, vai ter que se livrar dos deuses estrangeiros. Ou seja, vocês podem até servir a Deus de coração, mas vai ter que abrir mão do pecado. Jesus vai dizer: quem quiser, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Jesus falou: se alguém quer. Percebe que o chamado de Jesus é universal, é para todos. Alguém, qualquer um, filho. Só que se alguém quer, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Percebe que Jesus também manda a gente renunciar. Percebe que Samuel está falando para o povo: se vocês querem servir a Deus de coração, então se livra do pecado. Porque, filho, não tem como servir a Deus com o pecado junto. Não tem como. Samuel está pregando para o povo o evangelho de transformação. Ou seja, se vocês querem servir a Deus, vai ter que abrir mão do pecado. Eita Jesus, vai ter que abrir mão da carne, das obras da carne, filho. Samuel está pregando para o povo o evangelho de transformação. Jesus vai dizer para nós: por onde vocês for, diga arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Evangelho de verdade é aquele que me transforma. O evangelho verdadeiro que traz transformação de vida. Oh glória. Pode perceber que Samuel falou para o povo: vocês querem servir a Deus de coração mesmo? Então livre-se dos deuses estrangeiros. Ou seja, quer mesmo? Vai ter que mudar de vida. Se quer, vai ter que mudar, rapaz. Eita glória, aleluia Jesus. Não é eu que estou falando, está na Bíblia, filho. Oh glória. Olha o que Samuel falou: vocês querem servir a Deus de coração? Quer mesmo? Então livre-se do pecado, muda, abandona, renuncia. Oh glória. Só que presta atenção, olha que negócio tremendo. Segura isso. Samuel falou assim: livra-se dos deuses estrangeiros e consagra o Senhor, e Ele livrará das mãos dos filisteus. Olha o que está escrito no versículo número 4. Quando Samuel pregou essa palavra para o povo, falando para o povo mudar, olha o que está escrito: assim os israelitas se livraram de Baalins, dos postos sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Peraí, quando Samuel pregou para o povo abandonar o pecado, abandonar os ídolos, a Bíblia diz assim: os israelitas abandonaram Baalins. Ou seja, o evangelho que Samuel pregou para o povo é um evangelho de renúncia. O povo renunciou quando viu Samuel pregar.
Porque o evangelho que você apresenta para o povo tem que trazer transformação de vida. Não adianta eu vir aqui pregar prosperidade para o povo, mas não trazer mudança de vida. O evangelho verdadeiro é aquele que me transforma. Oh glória, aleluia a Deus. Você tá aí não, pelo amor de Deus, irmão. Olha que negócio tremendo. Samuel falou assim: livre-se. A Bíblia diz que os israelitas vão abrir mão do pecado, vão abrir mão de Balins, vão abrir mão de Astarote e vão prestar culto somente ao Senhor. Jesus vai dizer para o diabo em Mateus 4: está escrito, adore somente o Senhor teu Deus, preste culto somente a Ele. O povo parou de idolatrar e começou a servir somente a Deus, porque só Deus é digno de louvor, só Ele é digno de adoração, filho. Oh glória, aí você vai ver que o povo vai abandonar os ídolos para adorar somente o Senhor, porque o evangelho que Samuel apresentou para o povo é um evangelho de transformação de vida. A mensagem que você prega, ela traz transformação de vida ou não muda pessoas, filho? Porque o evangelho verdadeiro é aquele que transforma. Pode perceber, filho. Você não vê Jesus pregando prosperidade para o povo. Você vê Jesus falando assim, ó: quem quiser nega a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Jesus vai falar para os discípulos: por onde vocês for, diga, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele manda a gente pregar arrependimento, rapaz. Eita glória. Porque a Bíblia diz: todo aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Você vai ver que o povo vai abandonar os ídolos. Vai abandonar porque o profeta Samuel pregou para o povo o evangelho de renúncia. Eita Jesus. Agora presta atenção, irmão, presta atenção. Olha que negócio tremendo. Quando o povo parou de adorar os ídolos para adorar somente o Senhor, olha o que está escrito no 5. Samuel prosseguiu: reúna todo Israel em Mispa, eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reunirem em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e começaram a dizer: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel liderou. Peraí. Quando o povo abandonou os ídolos, a Bíblia diz que Samuel vai mandar o povo se reunir em Mispa. Mispa significa torre de vigia. É um lugar de vigia. Só que percebe que a Bíblia fala que eles vão tirar água do poço e derramar perante o Senhor. E vão começar a jejuar e começar a confessar seus pecados em Mispa. Por que eles derramaram água? A água significava como um sinal de arrependimento. João Batista batizava com a água para arrependimento de pecado, para confissão de pecado. Então a água na Bíblia derramada perante o Senhor era sinal de arrependimento do povo diante do Deus que eles serviam. Está mostrando um sinal de arrependimento diante do Senhor. Só que presta atenção agora, segura. Quando Samuel reuniu o povo em Mispa, segura, e o povo começou a confessar o pecado, olha o que está escrito no 7. Presta atenção. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam em Mispa, os governantes filisteus saíram para atacá-lo. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Irmão, segura aí, segura, que tremendo, que Deus me fez entender. Peraí, o povo abandonou os ídolos. O povo estava em Mispa, no lugar de torre de vigia. Estava confessando o pecado. A Bíblia vai dizer que os filisteus, sabendo que eles estavam reunidos em Mispa, foram lá atacar. Só foi o povo confessar o pecado, só foi o povo mudar de vida que o inimigo se levanta. Enquanto o povo estava na idolatria, enquanto o povo estava desobedecendo o Senhor, o inimigo não se levanta. Por quê? Porque enquanto você está caminhando na vontade do diabo, ele não se levanta. Mas quando você decide mudar de vida, quando você decide obedecer ao Senhor, é aí que o inimigo se levanta, rapaz. Oh glória, eita glória. Pode perceber, irmão, olha que tremendo. Segura isso, pelo amor de Deus, que o negócio é forte. Olha que tremendo. A Bíblia fala, quando o povo estava em Mispa, começaram a confessar o pecado, abandonaram os ídolos. A Bíblia diz, os filisteus, sabendo que eles estavam reunidos em Mispa, foram lá atacar. Então percebe, enquanto o povo estava adorando Baalins, Astarote, o inimigo não se levanta. Mas quando o povo renunciou ao pecado e começou a adorar a Deus, o inimigo se levanta. Deixa eu te falar uma coisa, se o inimigo não está te afrontando, porque você está indo na mesma direção que ele. Agora quando você está indo na direção oposta do adversário, é aí que ele se levanta. Pode perceber, o inimigo se levantou quando o povo abandonou os ídolos e começou a confessar o pecado para Deus. O inimigo se levantou, a Bíblia é clara em falar que os filisteus, sabendo que o povo estava reunido em Mispa, foram lá atacar. Então percebe, o povo tinha abandonado o pecado, o povo está confessando diante de Deus, o inimigo se levantou, porque o povo abandonou o pecado. Filho, o que incomoda o adversário é quando você muda de vida. Pode perceber, enquanto o povo estava adorando Baal, Astarote, Baalins, o inimigo não se levantava. Por quê? Enquanto está no pecado, você está agradando o diabo. Mas quando você abandona o pecado e serve a Deus, o inimigo se levanta. Se na tua caminhada cristã, você não está indo contra o inimigo, é porque você está indo na mesma direção que ele. Eita Jesus, presta atenção, irmão, pelo amor de Deus. Olha que negócio tremendo. Quando o povo abandonou os ídolos, confessou o pecado para Deus, falando, Senhor, temos pecado contra ti. Aí o inimigo se levantou. A Bíblia diz, o inimigo, sabendo que eles estavam em Mispa, foram lá para atacar, se reuniu para atacar o povo. Quando o povo muda de vida. Filho, quando você está no pecado, você está agradando o inimigo.
Mas quando você deixa de pecar e começa a confessar diante de Deus, que é uma mudança diante de Deus, o inimigo se levanta. Então na sua caminhada cristã, você, filho, tem que se chocar com o inimigo. Você tem que ir contra ele. Agora, se você fala que você é cristã e não está tendo um ataque espiritual, não está passando por nada, é porque você está na mesma direção do inimigo. Você está entendendo? Pode perceber, filho. Enquanto o povo estava adorando Baal, Astarote, Baalins, você não vê o inimigo se levantando. Mas quando o povo renunciou, quando o povo parou de pecar contra Deus, começou a obedecer ao Senhor, o inimigo se levanta. Então percebe, filho. Enquanto você está no pecado, o inimigo não se levanta porque está fazendo a vontade dele. Porque Jesus falou que o diabo peca desde o princípio. E nunca se apegou na verdade. Então, quando você está no pecado, filho, você está agradando o diabo, desagradando a Deus. Mas quando você deixa de pecar, reconhece o teu pecado e quer mudar de vida, aí você agrada a Deus e desagrada o diabo. Eita Jesus, o inimigo fica louco, o inimigo se levantou contra o povo. Então percebe, na sua caminhada, você tem que ir contra o adversário, tem que ser oposto a ele. Porque se você fala que você é cristão e você não está passando, não está se chocando com o inimigo, é porque você está caminhando na mesma direção que ele. Você está entendendo? Só que a Bíblia vai dizer que o inimigo se levantou ali em Mispa. Olha que tremendo, quando o povo estava em Mispa, o inimigo se levanta. Mispa significa torre de vigia. Então percebe, quando Samuel levou o povo para Mispa, o inimigo se levanta. Só que o povo estava na torre de vigia, estava vigiando. Por isso que Pedro vai dizer, seja sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês vive ao redor, o diabo vive ao redor como um leão, procurando quem possa devorar. Pedro também advertiu, falando para nós, vigia, porque o inimigo está ao redor. Seja vigilante, o povo estava estava em Mispa, na torre de vigia. Mispa significa torre de vigia. Então percebe, o povo está num lugar de vigia, o inimigo se levantou. Só que o povo está na vigilância. Vigia porque o inimigo se levantará. Só que se levanta para cair. Porque a Bíblia vai dizer que no momento que o inimigo se aproximou do povo ali, a Bíblia diz que o povo começou a falar para Samuel. E disseram a Samuel, não pare de orar ao Senhor nosso Deus para que nos livre das mãos dos filisteus. Irmão, olha que tremendo. O inimigo estava vindo e Samuel orando. O inimigo estava vindo e Samuel intercedendo. Olha que tremendo. Só que a Bíblia vai dizer que Samuel vai oferecer ali um cordeiro, né? E a Bíblia diz que quando Samuel ofereceu o cordeiro, a Bíblia diz que o Senhor falou dos céus como voz de trovão. E a Bíblia diz que os filisteus foram derrotados. Agora segura. Samuel estava orando e Deus falou através de um trovão com Samuel. Samuel ora e Deus responde. Deus, filho, ele responde quem ora. Pode perceber, Samuel estava orando a favor do povo, o inimigo estava se aproximando e Samuel intercedendo. A Bíblia diz que Samuel ofereceu ali um cordeiro como holocausto. E a Bíblia fala que o Senhor falou como voz de trovão. E a Bíblia diz que o inimigo foi derrotado. Então percebe, Samuel estava intercedendo. Deus bradou do alto como voz de trovão. Então percebe, Samuel orando e Deus falando. Porque Deus fala com quem fala com ele. Se quiser a resposta de Deus, vai ter que falar com Deus. Oh glória! Aí a Bíblia diz que depois que o povo de Israel venceu os filisteus, Samuel pegou uma pedra e colocou o nome da pedra de Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Samuel reconheceu que foi Deus que deu vitória. Tudo que você tem, filho, todas as conquistas que você tem, foi Deus que te deu. Presta atenção, para finalizar, olha que tremendo. Quando o povo venceu, a Bíblia diz que Samuel pegou uma pedra, colocou a pedra ali e falou assim, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Percebe que ele pegou uma pedra, fez um monumento e falou assim, até aqui me ajudou o Senhor. Acabaram de ter vitória, mas reconheceu que foi Deus que deu conquista. Eita, filho, tudo que você tem foi Deus que te deu. A Bíblia vai dizer, o salmista vai salmodiar, e o salmista vai dizer, tudo que eu tenho de bom vem do Senhor. Samuel reconheceu que foi Deus que deu a vitória. Por isso que Samuel colocou a pedra ali dizendo assim, ó, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Foi o Senhor que me deu vitória. Tudo que você tem é Deus que te dá, filho. Em Provérbios, Salomão vai dizer, prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. É Deus que dá vitória, é Deus que dá conquista, é Deus que dá conquista. Por isso que Samuel colocou naquela pedra de Ebenezer, reconhecendo que foi Deus que deu vitória. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.